nos trazendo para todos nós aquilo que nosso mestre, com tanto carinho, preparou para que a gente pudesse, através dessas imagens, né, ele, desde o começo desse estudo, ele me deixou muito à vontade para pesquisar imagens e até pesquisar temas, porque ele fala assim: olha, nós vamos estudar sobre o DNA humano. E, claro, eu vou tentar entender o DNA humano, até para que eu me torne um canal com muito mais recursos para ele se utilizar. Apesar de que a maioria das coisas que eu leio, já que ele não me orientou a não assistir palestras, principalmente dos oradores espíritas aqui do Brasil, para a não ser as coisas que tem do Chico, alguma coisa assim, mas ele me orientou a não assistir, eu não vejo nada da Mônica Medeiros, que eu gostava muito de ver há uns 3 anos atrás, não vejo nada de Haroldo Dutra, e de tantos outros expoentes da doutrina espírita tão bons, mas eu não posso assistir, porque, segundo o Ascan, isso poderia contaminar, né, a mensagem que ele quer trazer. Então, se há alguma sincronicidade, porque aí, nesse caso não seria coincidência, né, mas sincronicidade, que é uma conexão entre uma mensagem dele e uma mensagem de qualquer outra entidade, é porque o fundo é o mesmo, só vai mudar a forma, né? Então, é importante que a gente deixe isso bem claro entre todos, para entender a dinâmica com que ele trabalha. Então, eu pesquiso as imagens, ele sempre está do meu lado, ele mostra essa aqui, talvez seja interessante, ele descarta outra. Às vezes eu coloco uma imagem e ele fala, depois que está tudo pronto, ele fala assim: isso aqui não está de acordo com o que eu quero, isso aqui tem um erro nessa imagem, é um erro grotesco. Então, enfim, é assim que funciona. E acho que são todos pessoas que já estão aqui no grupo. Nós estamos aí estudando capítulo 2, né? Parágrafo 31, e do parágrafo 31, ele tirou essa frase: alimentemos a esperança renovadora. É uma frase que cai muito bem, né? Nos dias atuais, em razão de tudo que nós estamos vivendo aí no mundo. Não precisa nem falar do mundo, basta falar do Brasil, né? Tudo que o Brasil tem vivido e a dor pela qual, porque Santa Catarina tem 2 meses que está tendo enchentes sucessivas, além de furacões, de tornados, né? Santa Catarina tem 2 meses e eu acompanho muito de perto, porque eu tenho uma filha que mora lá e o coração de mãe fica muito apreensivo, apesar de que, graças a Deus, onde ela está, os danos são mínimos, mas a gente fica muito apreensivo. Mas se a gente olhar para fora, saiu a estatística desse negócio de clima que está tendo aí, nós estamos com 40 vulcões ativos. Eu não me lembro, nos meus 61 anos, eu não me lembro de uma notícia assim, né? É aquilo que o Ascan nos falou: estourava um vulcão, entrava um vulcão em erupção. Eu me lembro da década de 80, quando entrou Santa Helena, era, era uma notícia que a imprensa divulgava assim, mesmo quando não tinha mortes, mas era um evento a erupção de um vulcão. Agora, hoje são 40 vulcões ativos e não sei, não contei, eu vi essa notícia por esse negócio de clima que está tendo, né? Mas é muita coisa, né? Já não basta 2 guerras grandes que estão acontecendo, nosso vizinho aqui querendo promover
mais uma. Então, essas coisas todas à nossa volta, isso chega até nós de uma forma muito vexatória, porque, por mais que a gente não ligue a televisão, essa energia ela está circundando em torno de nós. Ela está ali, girando. E você quer ver como que você é influenciado? Você está zen, você está neutro, está tudo bem. Você não está a par de nada que está acontecendo lá fora. Não me interessa. Eu não quero saber como é que está a guerra na Rússia, eu não quero saber como é que está isso. Não me interessa. Você quer ver como é que te atinge? Porque a energia ela fica na forma espiral. Ela fica dessa forma aqui, ó, espiral. Você baixou a guarda 1 minuto, você sente a energia. Você se torna agressivo, o companheiro, a companheira te faz uma pergunta, a resposta já vem atravessada, né? Você já se desestrutura, você já entra numa linha. Por quê? Porque nós fazemos parte, nós estamos conectados a isso tudo, né? E esse talvez seja um dos motivos que a própria espiritualidade, há uns anos atrás, para quem está aqui no grupo há mais tempo, vai se lembrar, quando a gente recebeu a notícia de que nós estávamos passando por uma reformulação em nosso DNA, vivos, encarnados, né? É, é, Isso foi há uns anos atrás, foi no começo desses trabalhos, e aí ele ainda falou assim: olha, as consequências disso é que vocês se sentirão muito cansados, uma fadiga insuportável, zumbido no ouvido que vai se tornar muito mais frequente, alergias, né? Urticárias sem razão, síndrome do intestino irritado, e insônias, você deita muito cansado, dorme, quando é 2 horas, 3 horas você acorda. Isso tudo lá atrás ele nos falou: olha, é inevitável, mas essas consequências vocês vão ter que lidar com elas, né? Então, não sei se foram todos que sentiram esses efeitos colaterais, não sei se foram todos que passaram, né, por esse tipo de situação. Eu ainda estou nisso até hoje, né? Esse desgaste orgânico e assim você pergunta por que que eu vou ter uma reformulação no meu DNA para poder me manter firme, bem, nesse período crítico da transição, sendo que meu corpo está ressentido. Eu estou sentindo tudo, mas é isso que eu estou sentindo, é um efeito colateral que passa. Enquanto você está tomando remédio, né? Às vezes você está tomando um remédio para uma dor de cabeça e o seu intestino solta. Você termina de tomar o remédio de dor de cabeça, melhora o intestino. Então, o que nós estamos sentindo, o que eu particularmente sinto no meu corpo, segundo o que eles me explicaram, é isso. É um efeito colateral que vai passar. Mas as consequências de um corpo que não teve, porque todos foram convidados a fazer esse reajuste. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Todos foram chamados. Aqueles que não passaram por esse reajuste é justamente aqueles que estão sendo preparados para o êxodo, os que já desencarnaram e que serão inevitavelmente já retirados da esfera, né, terrestre. Então, eles estão bem, estão lá, tomando a sua cerveja adoidado, fazendo seus excessos, e está tudo bem, dormem bem, muito prazer, dormem bem, não sente fadiga, está tudo certo, né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer. E na semana passada a gente já começou a abordar um pouco sobre essa
essa alteração genética, primeiro nós fomos ver o DNA do ponto de vista químico, né? Do ponto de vista científico, entender o que é o DNA. E, resumindo, o segundo que nos foi orientado, o DNA foi o que Deus criou. O nosso corpo é uma cocriação. Uma cocriação feita sob a égide do Cristo. Esse corpo, da forma como nós... Claro que nós evoluímos, pelos caíram, o siso perdeu a funcionalidade, a cauda deixou de existir, mas estamos em processo de transformação, né? Mas esse formato, né, ele segue um padrão universal, que é o padrão estabelecido, né? Leonardo da Vinci fez, né, esse desenho do homem tetraniano, que é o formato estrela, né? O membro, né, os braços, as pernas, é o formato estrela de Davi. Então, a gente vê a ciência com a sua ficção fazerem desenhos de seres inteligentes na forma de vermes. Isso é uma fantasia, né? A forma humana ela segue padrão de estrela. Então, se você vê um octopode, por exemplo, o octopode eles são seres que vivem em mundos aquosos, né? Em mundos feitos de água, principalmente muitas luas aqui do sistema solar, desse sistema solar. E os octopoides, eles são, para terem uma familiaridade para vocês, eles lembram o polvo, né? Mas o que acontece? Ele tem a cabeça e ele tem os membros. E se você abrir o octopode, você vai ver que ele vai formar uma estrela. Você separa dois braços, separa duas pernas, o tronco, e ele forma tem esse formato da estrela. E assim vai. Muda a forma e permanece o fundo, né? E muitos seres que já estagiam nos mundos celestiais, nos mundos ditosos, como é escrito, né, por Kardec, esses seres eles já diluíram o seu corpo aquoso ou o seu corpo perispiritual, como vocês chamam. Porque esse corpo perispiritual ou este corpo aquoso, ele é feito de uma matéria intermediária. A ciência está caminhando para entender essa matéria ao iniciar suas pesquisas em torno da matéria escura, né? Então, essa matéria quintessenciada ela é feita de matéria escura. E os seres que habitam esses mundos ditosos, essas dimensões mais elevadas, eles diluíram esse corpo, eles não têm mais necessidade desse corpo. Por quê? Porque eles já estão tão integrados ao todo, à grande energia, à grande consciência, como a gente já viu aqui, que eles mantêm a sua individualidade, mas eles não prescindem de uma forma física para se manifestar. Eles se manifestam de consciência para consciência, não precisa deles terem uma forma física. Então, essa forma física, muitas vezes, ela é utilizada para que o receptor da mensagem ele consiga fazer uma conexão entre emissor e receptor. Então, para que ele consiga decodificar a mensagem, para que ele consiga entender que a mensagem está vindo de um ser inteligente, essas entidades, elas se
apresentam numa forma humanoide, qualquer, independente da forma, é aquela forma que vai atender à necessidade naquele momento, né? E tudo isso é possível, né? A partir de quê? De manipulação de DNA. Então, o DNA, ele é a molécula que Deus criou. Isso eu já falei aqui para vocês. Que o que Deus criou, o que ele pensou, ele não pensou esse universo da forma como vocês veem. Porque esse universo, da forma como vocês veem, tudo aqui na Terra, isso não é criação de Deus, é criação de vocês. Né? Então, o que tem de criação do Cristo aqui na Terra, por exemplo, que ele é o arquiteto desse planeta, aí você vê os rios, os mares, os oceanos, as montanhas, etc. E tal. Isso é arquitetura crística. Agora, o que vocês veem, né? Então, o Cristo, no seu projeto arquitetônico cósmico, ele planejou um rio caudaloso que cruzasse um determinado vale. O homem criou uma cidade às margens desse rio e criou uma ponte que liga essas duas cidades, ou essas duas partes da cidade. Então, o universo de vocês hoje é um universo muito palpável, muito material, porque é a criação de vocês. Eu observo algumas pessoas, o universo delas se restringe ao quarto delas, à cozinha e ao banheiro, à rua onde elas têm que transitar para ir para o seu trabalho, o ambiente do seu trabalho, e nos finais de semana, os centros de compra, ou as praças, ou enfim, o que for. Esse é o universo dessas pessoas. O universo delas se restringe a isso, né? E quando a gente fala em despertar da consciência, o despertar da consciência é a oportunidade de você alargar a sua visão e deitar a sua visão para uma coisa muito mais ampla. Então, Deus cria as moléculas de tudo e dá a estas moléculas, né, o poder de atração. E, através do poder de atração, elas se multiplicam, elas trabalham e elas evoluem. Né? Então, a partir do momento em que há a verbalização da vontade divina, imediatamente essas moléculas se unem e começam a formar as protogaláxias, e enfim. Agora, quando você acompanha aqueles nossos estudos anteriores, quando a gente fala que Deus é o todo, e se Deus é o todo, o que você é? Você não é nada. Você tem que ser alguma coisa dentro desse todo. Você é parte desse todo. Né? Então, você tem um papel nisso. Aí você começa a entender o seguinte, que não houve um momento da criação. Que não houve. Aí, quando eu falo do alfa e o ômega, o alfa e o ômega é a mesma coisa. O princípio e o fim é a mesma coisa em termos de criação. Por que eu falo que não houve um momento de criação? Como a ciência pressupõe. Isso que eu estou falando é filosofia para a ciência futura, porque eles não vão entender isso agora. Mas por que eu falo isso? Porque se houvesse um momento de criação, o que seria antes da criação? O nada? E se Deus já existisse antes da criação, se ele fosse pré-existente, o que é Deus? Então, para que haja Deus, há criação. E o que é a criação? A criação é o pensamento divino. Vou te dar um exemplo.
você pensa, por exemplo, agora você pensa numa praia paradisíaca. Uma praia paradisíaca. Essa praia que você está pensando, ela não está na frente dos seus olhos. Ela está dentro de você. E dentro de você, você consegue, ela é real, porque você consegue vê-la, ouvir o barulho das ondas, ouvir os pássaros voando, você consegue ver as palmeiras balançando, você consegue sentir a areia. Isso tudo está dentro de você, não está diante dos seus olhos. O verbo é o pensamento divino, né? Mas vamos lá. Partindo, né, dessa premissa de criação, da forma como a ciência prevê o Big Bang e tudo mais, porque o Big Bang é uma realidade? É o eureka, é o start divino. Só que o Big Bang ele é muito mais amplo do que se pode pensar, porque a sua ciência ela pensa o Big Bang em nível deste universo. E quantos universos existem? Esta é a questão. Porque não existe um universo. Este universo ele é uma célula de um corpo muito maior, né? Então, voltando lá ao nosso entendimento sobre DNA, da mesma forma como vocês têm uma impressão digital que os identifica, né, junto às ciências forenses e etc. e tal, né, da mesma forma como vocês têm, o DNA de vocês é a identidade universal de vocês. É a identidade universal. Aí, no nosso encontro anterior, ainda citei o exemplo da digital, porque hoje já se sabe que a digital ela é única nessa reencarnação, se for analisar. Por quê? Porque já existem, a partir do momento que começou a se catalogar, já se percebeu que alguns ascendentes, né? Desculpa, alguns descendentes, eles têm impressões digitais idênticas aos seus ascendentes, aos seus ancestrais, que prova a reencarnação, né? Mas o DNA não existe. Ah, mas os gêmeos univitelinos, eles têm DNA idêntico, até onde a sua ciência conhece, porque a sua ciência só conseguiu decifrar uma pequena parte do genoma humano. A maioria é desconhecido, né? E essa parte que ela conseguiu catalogar, identificar e classificar, ela encontrou uma semelhança de quase 100%, 94, alguma coisa de identidade com os primatas. Mas daí para frente, onde há separação dessa árvore, né, de primatas para cá e de homens para o outro lado, a sua ciência não conseguiu ainda decifrar. Está em caminho para mais um pedacinho, de pedacinho em pedacinho. Porque o conhecimento, ele é dado, ele é permitido de acordo com a maturidade, né, da civilização. Então, o que acontece? Você tem, né, essas informações genéticas que, na verdade, são desenvolvidas, né, no bebê, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, no momento do Fiat Lux, da explosão, se misturam, né, as células masculinas com as células femininas, e ali é feita a união parcial do reencarnante
com um novo corpo que está sendo formado para ele. Nesse momento do Fiat Lux, é passado a bagagem genética para o novo ser, através da célula masculina e da feminina, que já vêm preparadas, e é por isso que o espermatozoide, que vai ser escolhido para fecundar o óvulo, ele tem acompanhamento superior. Para quem lê a obra de André Luiz já sabe disso, né? Ele tem acompanhamento para escolher qual é o espermatozoide adequado àquele tipo de reencarnação. Da mesma forma, o óvulo. Né? O óvulo que vai amadurecer, o folículo que vai ser... pega o oócito, fala, este oócito aqui, esse aqui é que tem as condições adequadas para poder desenvolver esse genoma. Então, é um processo que não é mágico, não é místico, não é fantasioso, ele é real, ele é verdadeiro, ele é tecnológico, ele é eletrônico, no sentido amplo da palavra, né? E é científico. Basta a ciência chegar, alcançar esse patamar. Né? Porque se a ciência já alcançou o patamar de gerar um bebê fora do útero materno, ela pode alcançar patamares maiores. Então, a criança, nesse momento, né, ela recebe o ovo, né, ali o embrião, ele vai receber as informações inerentes à sua forma física, a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, da sua pele, defeitos físicos ou não, né? Problemas de saúde que serão desenvolvidos posteriormente. Isso tudo está registrado. Você fala, como que é possível? Quando você atinge a matriz da unha, você pode atingir a matriz da unha num determinado ponto, sempre que a sua unha chegar naquele ponto, ela vai manifestar aquela lesão. É assim que funciona com o DNA. Ele está ali registrado. Quando chega naquela idade, ele joga a informação para fora, né? Então, além destas características que a criança vai receber pelo genoma, ela também, né, traz esse DNA, também traz outras informações que são informações inerentes à trajetória que vai ser desenvolvida pelo ser humano durante a sua estadia no plano físico. E aí, como que funciona isso? Né? Da mesma forma que, como a gente falou, o bebê ele vai vir com determinadas características, ele vai vir com questões inerentes à hereditariedade física, herdando do pai ou da mãe algumas características. Mas, por exemplo, né, o pai é um marceneiro. O filho, obrigatoriamente, vai herdar do pai o gosto pela marcenaria. Vou dar um outro exemplo que vocês vão entender. O pai é um cantor muito famoso. Obrigatoriamente, os filhos terão que ser cantores? Aí você fala, mas tem muito cantor cujos filhos também são cantores. São duas coisas. Primeiro, né, afinidade. Espíritos afinizados reencarnam-se juntos. Por quê? Porque Deus jamais separa almas afins. Afinidades de outros tempos. Aí o pai nasce cantor, ele vai ter filho cantor, vai ter neto cantor, vai ter bisneto musicista, e daí vai. Pura lei de afinidade. Segundo, despreparo, né, despreparo na educação deste pai para com o filho, fazendo com que o pai imponha aos filhos um determinado caminho que eles querem que o filho siga.
independente de analisar as habilidades e competências do seu filho, ele decide que o filho vai ser advogado. E pronto, e acabou. Porque eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado para herdar o meu escritório. E é assim que funciona. Então, seria a segunda característica. Mas ele não vai herdar, né, essa trajetória de ser cantor pelo DNA, a não ser que ele também seja cantor, que ele, pelas leis de afinidade, pediu para reencarnar naquela família. Então, o que precedeu o fato dele vir cantor? É herança genética? Não. Ele já era cantor. Já era, não, ele já é, né? E ele tem uma afinidade com aquele pai ou com aquela mãe e pede para renascer naquele lar, para dar continuidade aos seus estudos, para ampliar a sua capacidade artística e por aí vai. Então, esse é um exemplo para vocês entenderem, né? Muito antes do nascimento, né, as equipes que são responsáveis pela implantação destas informações, como, por exemplo, eu quero nascer músico. Eu quero nascer músico, né? E aí tem um detalhe, numa família de músicos. Olha o espírito aí, como que eu vou falar? Manifestando, né, a sua opinião, o seu desejo, o seu projeto reencarnacionista. Então, essas equipes, né, responsáveis pela reformulação desse DNA do reencarnante, aqui nós estamos falando do reencarnante, né? Ele vai se reunir, né, com o próprio reencarnante e com a equipe de espíritos ou entidades, como eu gosto de falar, que acompanham, que são responsáveis pelo desenvolvimento moral e espiritual daquele reencarnante. Porque ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, né? Cada um tem uma equipe que acompanha. Pode ser da luz ou não, mas ele tem um grupo ali que acompanha ele, né? Mas vamos partir dessa premissa de ser uma entidade mediana com francas possibilidades de, na próxima reencarnação, passar para um patamar melhor. Então, o que acontece? A equipe de geneticista, por isso que a gente fala, o processo entre uma reencarnação e outra, como a gente já viu aqui, pode durar em torno de 270, 380 anos, e agora está mais acelerado em função da transição. Mas o que acontece? Você está lá no plano etéreo, né? Você está na dimensão espiritual, como vocês falam, há uns 200 anos, e chega a equipe para você e fala, olha, nós já precisamos pensar na sua reencarnação. E por que eles chegam com tanta antecedência? Vocês se lembram de que quando nós estávamos estudando os processos da reencarnação, que nós trouxemos para vocês aquela imagem de puzzle, né, do quebra-cabeça, onde você tem que encaixar pecinha por pecinha? Você imagina um puzzle de 1 milhão de peças, né? Por quê? Porque a sua vida, ela não te pertence para começar, né? Você nasce de um pai e de uma mãe, você já tem duas pessoas ali, né, ligadas a você diretamente. O seu pai tem o pai e a mãe dele, sua mãe tem o pai e a mãe dela. Então já ampliou esse número, esse grupo de pessoas. Você vai ter irmãos, você tem primos, você tem tios. Então, a sua primeira família já é um grupo, né, de entidades que podem estar encarnadas ou desencarnadas que se interessam por você. Quando essas entidades elas estão num patamar vibratório, né, superior, elas passam a te acompanhar como benfeitores, como vocês falam, como guias, né, que eu não gosto de usar essa expressão, mas como
uma entidade cujo trabalho dela, ela tem inúmeros trabalhos que ela pode desenvolver. Ela escolhe esse trabalho. Eu quero acompanhar o desenvolvimento do fulano, eu quero ajudá-lo no seu progresso. E ela pode receber essa autorização. Então, o que acontece? A equipe de geneticista começa essas reuniões lá atrás. Fala, nós temos que pensar na sua reencarnação. Então, a primeira reunião, vamos definir o quê? Bom, você foi dono de escravos. Você foi, a sua última existência aqui no Brasil colonial, você teve para mais de 800 escravos. Nós precisamos acertar isso aí. Tá bom, vamos ver, primeira coisa, vamos ver onde estão esses 800 escravos. Onde que estão esses 800 escravos? Vamos tentar, né, identificar. Lá está o puzzle. Então, vamos marcar as pecinhas de onde que estão esses 800 escravos. Perfeito. E onde que eles estão? Como que eles estão? O que eles estão fazendo e qual a condição espiritual? Tudo isso é um estudo minucioso que precisa ser feito lá atrás. Por isso que o intervalo entre uma reencarnação e outra é grande do ponto de vista da Terra. Bom, começou essa etapa, aí precisa começar a estabelecer conexões. Olha, então vamos fazer o seguinte, para você poder recuperar esse escravo, você vai ter que aguardar 2 gerações. Nós vamos fazer com que um filho dele tenha um filho que se apaixone por uma filha, até chegar em você. Então, nós vamos precisar de umas 2 encarnações aí. São mais 200 anos. Vocês estão entendendo? E tudo isso, o DNA vai sendo o quê? Trabalhado. Por isso que eu brinco muito com o meu canal, porque eu falo para ela o seguinte, o seu DNA de hoje estava pronto há 300 anos atrás, e isso é uma verdade. Se você começar a jogar, né, para você estar aqui hoje, você teve 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tetravós, 32 decavós. Quando você chega há 300 anos atrás, lá na Revolução Francesa, você tem 2.048 decavós. Tudo fornecendo o seu DNA. Está lá atrás, 300 anos atrás, o seu DNA já estava praticamente pronto, só precisava de reajuste. E precisava encontrar um corpo hábil, né, com as características necessárias do ambiente, não só do ambiente espiritual, do ambiente natural, do meio ambiente, do ecossistema, das pessoas ali para poder isso vir à tona. Gente, é um processo. Pensar em suicídio diante de uma situação tão complexa como é a reencarnação tem que realmente ser um grande agravo ao pai, porque a dificuldade para reencarnar, e tem gente perdendo tempo, que nem sabe que está vivo, porque não vive, né? Passa pela vida. Então, quando as equipes se reúnem e acertam esses detalhes, então tá bom, vamos entender o seguinte, estou dando esse exemplo para vocês. Olha, você era um senhor, né? Um senhor feudal, branco, caucasiano, de uma estatura de mais ou menos 1,80 m, e você era extremamente autoritário, e você era assim, você era assado. Tá. E agora nós vamos elaborar para você, né? Vamos criar um projeto para a gente trabalhar em cima desse projeto. Porque um projeto, você não trabalha primeiro para depois criar o projeto. Você tem que criar o projeto para viabilizar aquilo para aquilo acontecer. Tô certo? Então, primeiro, vamos criar o projeto. Então, vamos fazer o seguinte.
Você precisa se reajustar com esses 800 seres. Você não vai conseguir numa só reencarnação, porque são muitos. Você não vai conseguir. Mas vamos imaginar que você vai conseguir com 1/3 deles, né? Que já é muito. Mas vamos lá. Você vai conseguir com 1/3 deles de uma forma ou de outra. Eu vou explicar por quê. De que forma? Bom, você vai nascer novamente com poder e com riqueza. Você vai ter 10 filhos. 3, né, serão biológicos. Os outros 7 serão adotados. Você vai nascer num lar cristão que vai te colocar bons pensamentos, você será caridoso, você vai adotar. Perfeito? Perfeito. E você, esses 7 filhos que você adotou, serão, 3 deles serão seres bondosos que vão reencarnar com o intuito de te ajudar. Então, você não vai perder a oportunidade de adotar as crianças, porque você não sabe qual das 7 que serão aqueles que vão te ajudar. E os outros 4 vêm para te cobrar. E os seus 3 biológicos são parte daqueles escravos, mas que eles apanharam tanto, eles foram tão judiados, tão maltratados, desencarnaram de forma muito sofrida que agora, por uma genética sua defeituosa, eles vêm com problemas, né, de doenças crônicas, incuráveis, dolorosas e que você vai ter que cuidar. Esse é um projeto, é o início de um projeto. É o começo de um projeto. Você concorda? Concordo. A sua equipe, vocês concordam? Concordam. Então, agora é o seguinte: cada um da equipe vai ficar encarregado disso, daquilo, de viabilizar. Então, o seu, entre aspas, o seu mentor, o seu guia, ele não está 24 horas do dia com você ali te babando o ovo. Ele está trabalhando. Quando você fala assim, mas ele está trabalhando, ele tem disciplina, ele tem horário para te visitar. E ele faz hora extra com você quando você chama ele pela prece. Por quê? Porque ele está ocupado organizando a sua vida. Você entendeu? Ele está organizando os caminhos. Mas eu estou encarnado, como que ele está organizando? Porque o projeto não acaba com a gravidez da sua mãe. O projeto continua, porque eles precisam ainda fazer as conexões. E os outros escravos? Né? Nós falamos de 1/3 para essa vida. Né? Bom, você vai ser um empresário riquíssimo, você vai ter a oportunidade de montar uma fábrica, de dar emprego para essas mesmas pessoas que antigamente foram seus escravos e de tratar eles com humanidade, com bondade, dar a eles um bom salário, respeitar as condições deles e aprender junto com eles. Esse é o projeto. Perfeito? Perfeito. Vamos reencarnar? Vamos. Acerta tudo, passa-se os 200 anos, o puzzle, as pecinhas já estão encaixando, falta pouca coisa. Vamos pensar agora na sua preparação. Vamos escolher o seu pai, escolher sua mãe, né? Que está dentro desse perfil, precisam ser. Bom, você vai herdar a fortuna do seu pai, então precisa ser um pai que já tenha um patrimônio. Esse pai tem que ter ligação com você no passado, com a sua fazenda escravocrata, tudo tem que estar. Não existe peixe fora d'água. Não existe. Então, o que, que acontece? Agora vamos cuidar de você. Tá. Começa a preparar. Encontrou o pai, encontrou a mãe. Convenceu o pai, convenceu a mãe de que você vai nascer ali. O pai tá ótimo. O pai quer que você nasça ali, tem afinidade com você, tá feliz de poder ser seu pai. A mãe foi sua escrava. A mãe, pior, foi sua escrava sexual. Você violentou sua mãe infinitas vezes. E agora você vai ser gerado por ela. Então, nós precisamos convencer a sua mãe a te aceitar. Outro
outro desafio, né? Vocês estão entendendo esse exemplo para poder chegar no DNA? Convenceu a mãe, isso tudo. O livro de André Luiz traz esses exemplos. Missionários da Luz, A Vida Continua, traz esse exemplo. Conseguimos acertar todos os detalhes, está tudo de acordo, né? Principalmente o reencarnante, porque quando ele tem méritos, ele vai dar opinião nisso. Não são os geneticistas que vão decidir. É ele com a equipe dele. Os geneticistas vão acatar. Né? Os geneticistas vão registrar tudo aquilo que está sendo decidido ali. Principalmente no que se refere, por exemplo, ficou definido que 3 dos seus filhos vão ter doença genética. Essa doença genética dos seus filhos já vai ter que vir registrado no seu DNA. Concorda comigo? Concorda? Ou no DNA da sua esposa. Então, o DNA do seu filho, que já existe, do filho que você vai ter na sua próxima vida, que já existe, ele está sendo trabalhado aqui agora. Vocês estão entendendo isso, como que é feito? Perfeito. Ajustou tudo, a equipe chegou num consenso, os geneticistas registraram todas as decisões. Por quê? Porque agora eles vão trabalhar ali, né, no estudo do DNA do reencarnante. Então, como que eles fazem isso? Eles tiram o DNA do reencarnante para estudar? Não. Eles fazem uma cópia holográfica, amplia, e aonde que nós vamos mexer? Onde que nós vamos alterar? Aí já deixa de ser um processo químico e passa a ser o quê? Um projeto energético. Né? Porque aí eles vão, né, trabalhar, né, o ser humano de uma forma sistêmica. As combinações químicas decorrentes desse DNA, elas serão impulsionadas por uma força superior que vem de dentro do cromossomo, que vem ali de dentro da célula, do núcleo da célula, que está ali, né, para direcionar as alterações. Então, é um conjunto. O DNA é muito mais do que uma combinação química de proteínas que formam moléculas, é muito mais do que isso. É um conjunto de condições energéticas, né, que vão determinar o arquétipo da humanidade em cada ciclo evolutivo. Porque se o arquétipo da humanidade primitiva, desta civilização, porque nós ainda vamos chegar num estudo de estudar civilizações anteriores a essa que eu costumo nomear a partir de Abraão para ficar fácil o entendimento. Se a partir do Paleolítico, vamos falar do Paleolítico, do Neolítico, né? Se a partir aí do Neolítico o arquétipo, né, genético da humanidade era o quê? Eram seres bem rudimentares, que não eram completamente eretos, né? Tinham muitos pelos no corpo para se proteger do frio, né? Os caninos eram bem protuberantes para poder rasgar o alimento, que geralmente era carne crua, né? Então, ele tinha uma série de características que fazia parte daquele arquétipo. O arquétipo atual é esse. Qual é o arquétipo para daqui 100 anos, 200 anos? Não vai ser mais esse. E um dos principais, né, fatores é a perda de pelo, né? Porque o pelo ele deixou de ser necessário. O pelo hoje ele é completamente estético. O pelo que tem função hoje, né, a sobrancelha, porque evita a sobrancelha e os cílios,
porque evita que poeira, que ciscos penetrem nos olhos, os cílios, né, da narina, que vão filtrar o ar que entra. E só. Porque os pelos pubianos perderam a função, né? E todos os... Isso aqui hoje é estética. Então, a tendência é que caia também a sobrancelha, que caiam os cílios e que os olhos sejam revestidos de um outro tipo de proteção. Então, você vê que cada época esse DNA vai sendo alterado, né? De acordo com o ciclo evolutivo daquela geração. Então, reorganizar o DNA humano ou intervir na sua composição não se resume somente nessa organização dessas substâncias, né, proteicas, né, fazendo, né, aquele anel, aquela espiral, né, do DNA e estabelecendo as condições hereditárias que aquele ser vai ter. É muito mais do que isso. Inclui um estado de consciência. Ou seja, o DNA leva junto com ele o espírito. Aí, quando você fala assim, a mais forte ligação do espírito com a matéria se dá pelo sangue, né? Porque é no meio aquoso onde há, né, a conjunção, a penetração do espermatozoide no óvulo. Ali dentro é um meio aquoso, gelatinoso, é um meio que nós chamamos de meio plasmático, e é ali, né, que vai ser feita a ligação desse DNA com o ovo, ou seja, a ligação do espírito com a matéria. Então, onde que está o espírito? No DNA. No DNA. Então, se você imaginar que todas as células do seu corpo, todas as células do seu corpo, trazem no núcleo, né, o DNA, o seu espírito, ele tem 1 trilhão de botõezinhos de pressão que o prendem ao corpo através do DNA. Por isso que o processo de desencarne precisa começar a fazer o quê? Ir soltando esses botõezinhos. Pode ser rápido, pode ser demorado. Pode demorar 1 ano, o desligamento. Pode demorar 2 anos. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 dias, pode demorar 1 semana. Depende da condição do desencarnante também, né? Então, esse conhecimento, ele excede o nível material. Ele excede o nível material. E é um recurso, né, do plano evolutivo para que a condução dos seres, né, ao padrão energético que estão eles destinados a expressar possa se manifestar, né? Vamos revisar o que Deus criou. Deus criou o DNA, a molécula de DNA. Isso foi o que Deus criou. Tá certo? Até aqui tá fácil de entender, né? Mas, junto com essa molécula de DNA, né? Deus colocou a lei de atração ou a lei de afinidade, fazendo com que uma molécula se sentisse atraída por outro. Aí, se você pegar a célula, o oxigênio da Terra, né? Uma molécula
se une com uma molécula de hidrogênio e forma o oxigênio. Não é isso? Aí, aliás, da água, me desculpa, eu falei errado, da água. Pega uma molécula de oxigênio e uma molécula de hidrogênio e vai formar uma outra molécula, e aí vai a lei de atração. E aí, essa molécula mais complexa, que é a água, feita de 2 oxigênio e hidrogênio, ela vai se sentir atraída por uma outra molécula e vai formar uma outra mais complexa. E a vida se faz. Energia pura, né? Então, Deus criou o DNA e nele inseriu a sua assinatura. Ali está a assinatura de Deus, né? O resto é um processo evolutivo. E aí, no caso desta humanidade aqui da Terra, né, esse processo evolutivo, ele é acompanhado, ele foi entregue à supervisão do Cristo cósmico. Então, o Cristo cósmico é co-criador. Então, quando você fala dos Anunnakis, por exemplo, né, onde o Cristo do mundo dos Anunnakis é o mesmo Cristo do mundo da Terra, e o Cristo dá permissão para que eles venham à Terra, obter na Terra o que eles precisam para salvar o planeta deles, em troca de alguma coisa. Vocês não vão lá de graça pegar o recurso da terra e fica por isso mesmo. Ah, mas o senhor é dono das 2 casas? Custa o senhor me emprestar umas telhas da casa do senhor para pôr na minha? É a casa do senhor também. Custa. Você vai lá, você pode pegar a telha da outra casa, mas você vai contribuir. Você vai fazer alguma coisa por aquela casa. Então, o trato foi esse. O que os Anunnakis fizeram? Eles criaram essa primeira civilização. É através de quê? Eles pegaram o primata do Neolítico, o hominídeo, porque o hominídeo do Neolítico, né? O que ele era? Quando o princípio inteligente ele migra do mundo animal para o mundo hominal. Não é no mesmo mundo. Só para vocês entenderem, ele era um animal irracional num outro mundo. Quando chega o momento dele passar para o mundo hominal, que vocês não sabem qual é esse momento, só os geneticistas, ele vai renascer no mundo hominal em outro mundo. Por quê? Porque ele está no estágio mais avançado. Como se fosse uma transição. É uma transição. Ele vai para uma sala superior. E aí, no caso, ele, que era um animal irracional em qualquer outra parte do universo, desde que fosse regido pelo Cristo, porque cada Cristo tem o seu universo, ele vem para a Terra e reencarna naquele Australopithecus que nós já estudamos, né? Naquele homem da caverna, para ficar mais fácil para vocês. Então, ele permanece indefinidamente nessa condição, né? Essa condição de ser esse humanoide, né? Ela permanece muito próxima, né? De um animal. Aí você fala, qual é a vantagem? Mas foi esse o trabalho dos Anunnakis. Eles pegaram um ramo dos primatas que eles observaram nas árvores, que eles viram a destreza, que eles viram a habilidade que aqueles animais tinham, e falaram assim, esse aqui vai nos atender. A gente pode moldar o DNA, o nosso DNA, implantar neles, fazer uma adaptação. Ele vai nos ajudar com o que a gente precisa, a pegar telha para levar para o nosso planeta, telha, ouro, e a gente está contribuindo para a formação de uma nova civilização, que é o que o
o mandão lá falou, o Cristo falou. Perfeito? Perfeito. Leva para o Cristo essa possibilidade. Pode ser feito assim? Pode. Onde que eles fizeram essas alterações? Eles tinham uma base em Marte e outra base na Lua. A sua equipe de geneticistas encarnados, dos Anunnakis, se reúnem e fazem a implantação, recolhem o DNA daqueles primatas e fazem várias experiências misturando com o seu próprio DNA, até chegarem naquilo que eles queriam, que é o homem das cavernas, que é o Neolítico, né? Que é o Australopithecus. Então, o Australopithecus, ele é a experiência genética, é o elo perdido, né? O elo perdido entre o macaco e os hominídeos. Ali tem, né, a ação direta dos Anunnakis. Houve a primeira mudança genética, na sua raiz humanoide terrena. Qual foi a segunda mudança genética? Quando vêm os capelinos para cá. Bom, e o que foi feito dos espíritos desses australopithecus? Eles foram, quando os capelinos vieram para reencarnar, eles reencarnam no mundo melhor para eles poderem desenvolver. E aí, quem ocupa os corpos que eles ocupavam? À medida que eles vão desencarnando, vão reencarnando neles quem? Os capelinos. Né? Vão desencarnando os homens primitivos, né? E vão reencarnando os capelinos. Só que os capelinos são reptilianos, são répteis, né? Pele escamosa, sangue frio, ovíparos, né? E carnívoros. E aí? Vocês se lembram que os primatas, eles eram vegetarianos? Vocês lembram que eles eram vegetarianos? Os Anunnakis eram vegetarianos. Quando foi que o homem se tornou carnívoro? Com a chegada dos capelinos, dos reptilianos. Bom, reúne a equipe de geneticistas junto com os capelinos, os superiores, vamos alterar esse DNA, né? Então, vamos alterar esse DNA para poder implantar esse DNA naqueles homens da caverna. Implanta. Então, começa a ter um novo melhoramento genético. Um novo ciclo, um novo melhoramento genético. Nós já estudamos isso aqui também, vimos as dificuldades iniciais, a quantidade de mortandade de bebês, porque houve muita dificuldade, né, nessa adaptação de DNA, era muito drástica, muito, né? O dos Anunnakis não, porque eles pegaram a forma, o DNA deles representava para aqueles macacos 70% de carga genética. Aí você vê a similaridade com o macaco do DNA, né? Mas representava a maioria da carga genética. Então não houve problema. Mas quando vieram os reptilianos, aí sim houve um baque. Houve um baque terrível, né? Agora está havendo uma nova reformulação no DNA. Um novo ciclo evolutivo, né? Então, esses geneticistas, eles estão trabalhando para o Cristo, atendendo às disposições crísticas de evolução. Aí vocês têm que entender o seguinte, que a evolução não é sua e não é do planeta Terra. É algo sistêmico. Todo o sistema solar está num processo de evolução. Júpiter é super evoluído e Júpiter está passando por um processo
de evolução, para ser mais evoluído do que ele é, porque é dinâmico. Então, o Cristo autorizou, né? Primeira coisa que foi feito nessa transição, o Cristo aciona o DNA da Terra, e aí só o comando crístico pode fazer isso, aciona o DNA da Terra para que a Terra entre num novo processo frequencial. Aonde que está o DNA da Terra? Aonde que vocês acham que está? No núcleo. E como que o núcleo da Terra é, senhores? É rochoso? É o quê? Líquido. Formado de ferro, de níquel, mas é líquido, né? Plasmático. Você vê a lava do vulcão, ali você entende. Ali está o DNA da Terra. Primeira coisa que o Cristo fez foi autorizar, né, que a Terra mudasse a sua frequência, a sua temperatura, né, a sua dinâmica. Quando a Terra começou esse processo, isso refletiu em quem? Quem está aqui na superfície. Então, você está, por exemplo, você está com algum tipo de bactéria no seu corpo, tá? O seu DNA, ele se mobiliza, né, através da sua mente e dá ordens ao seu corpo para aumentar a temperatura. Você aumenta a temperatura do seu corpo. Você vai para 39 graus, 38,5, 39 graus. O que acontece quando você aumenta a sua temperatura? As bactérias ruins não sobrevivem, né? Ou pelo menos reagem. Aí você identifica, fala, opa, aqui tem uma bactéria ruim. Você entra com antibiótico, com anti-inflamatório, com medicamento para combater aquela bactéria. Mas as boas, você nem tem notícias delas, elas continuam, elas permanecem, porque elas são resilientes à temperatura do seu corpo. Olha a sabedoria, né? Então, o código genético, ele pode sim ser modificado, ele pode ser substituído, né, pelos administradores, né, pela sua equipe, a equipe pessoal da sua evolução, a equipe de evolução da Terra, a equipe de evolução do sistema solar, a equipe de evolução da galáxia, né? Nessa ordem. Então, pode sim alterar o seu DNA, alterar o genoma, né? Modificá-lo para torná-lo apto às novas disposições planetárias ou galácticas ou solares, né? Então, por ser um agente para a materialização de determinados padrões arquétipos, conforme eu expliquei agora, e esses padrões arquétipos, eles são dinâmicos, tá certo? Um código genético, ele é modificado ou ele é substituído pelos regentes da evolução conforme a necessidade. Lembra que eu falei? Ele pode ser modificado, pega aquela linha que liga entre os dois, né? Essa linha aqui, ó. Cadê? Olha aqui, essa linha aqui, ó. Aqui, ó, ele vai modificar ou ele vai substituir. Ali naquela parte que precisa ser substituída. E quando ele faz isso, você tem um. Eu não sei a quantidade de células que você tem no seu corpo. Mas você fala assim, então tem que modificar em todos os DNAs? Não. Não. O que acontece? O DNA, ele é um modelo padrão. O que altera é a informação. O seu DNA da orelha, ele tem uma informação que é para ele formar esse formato aqui. E depois que você nasceu, não precisa, ele não tem mais função? Tem. Ele tem que manter as células da cartilagem sendo substituídas constantemente, ele tem que manter
a dinâmica de circulação e daí para fora, né? Então, nós temos um modelo holográfico do DNA de cada um, que eu falei que é uma identidade. Pegamos a sua carteira de identidade lá no seu arquivo acástico, fazemos, né, a alteração que é necessária, pegamos esse modelo holográfico e sobrepomos ao seu corpo físico. Através de quê? Dos seus corpos. Você tem o corpo astral, mental, espiritual, emocional, aquoso, né, que é o emocional. Então, nós colocamos esse modelo holográfico e fazemos o ajuste. E aí, as informações são repassadas pelo sangue, né? Por quê? Porque a mente vai receber um comando através do DNA dos neurônios, ela vai receber o comando de avisar a todas as outras células que elas deverão acatar aquela modificação, e que aquela modificação não é um agente estranho que deve ser rejeitado. Então, é isso. Então, quando os seres humanos eles se distanciam, né, eles se afastam do arquétipo de um determinado ciclo, né, tem que ter mudanças, né? Precisa ser feita mudança. Então, vocês se distanciaram do arquétipo, né, do ciclo da Terra, porque ela já avançou um estágio na frequência da quinta dimensão, e você continuou no estágio da terceira dimensão. Quão poucos, né, estão no estágio da quinta dimensão? Alguns alternando, mas mesmo para alternar, você precisa passar por esse processo de modificação, senão seu corpo não suporta. Seu corpo não suporta, seu corpo implode. Seu corpo literalmente implode. Já ouviu falar de autocombustão? Ela é real. Ela implode. Acontece infartos, AVCs. É a forma que o corpo está reagindo, né, a essas novas frequências, que são muito fortes, né? Então, no caso da Terra, nesse estágio atual, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Os humanos chegaram a um nível de atraso moral tão grande, né, que é necessário uma total reformulação genética, né? E a Terra está no final de um grande ciclo. Aí, é por isso que a gente fala, muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque não houve olha, nós vamos escolher esse fulano e esse aqui porque eles são mais simpáticos. Não, foi colocado da mesma forma como foi feito lá em Capela. Quando vocês imaginam assim, o Cristo, né, Varuna chegando na zona umbralina e fazendo a proposta dele é essa: vamos mudar esse DNA de vocês? Vamos mudar esse padrão vibratório? Vocês aceitam o convite para recomeçar, para fazer diferente? Não. Olha aí o joio. Tá bom, livre-arbítrio. Olha, eu vou só te mostrar algumas coisas, tá? Algumas consequências. Não, mas eu não quero modificar, eu quero ficar assim. Perfeito. Só que você não pode ficar aqui mais. Tá certo? Então você vai embora. É isso, né? Então vocês entendem que esse mal-estar que vocês sentem, né, que essa angústia, essa fadiga, esse cansaço, né? Diante de tudo que está acontecendo, é uma bênção, porque vocês aceitaram se submeter a esse novo padrão. E isso, igual eu expliquei, né? Vamos continuar explicando posteriormente, porque aí a gente vai entrar em André Luiz, vamos ter que entrar novamente. Isso é feito
lá 300 anos antes de você reencarnar. Foram feitas todas as modificações necessárias a que você estivesse aqui agora. Mas, como essas novas frequências foram aceleradas, e por que foram aceleradas? Pegando carona nas palavras de Allan Kardec. Quando a maldade chega num nível insuportável, é necessário que haja uma mudança. Então, houve uma aceleração no processo da transição, que deveria continuar sendo mais lenta. E, em função dessa aceleração, houve uma necessidade de fazer alguns ajustes no DNA daqueles que aceitaram, para que eles tivessem condições de vivenciar essas novas experiências, né? Por isso tudo, né? As câmeras abertas, as curas são interdimensionais. Quando a gente fala todas as semanas, na prece de terça-feira, os arturianos sempre dão um jeito de colocar a cura física e a cura espiritual. Porque todas as terças-feiras, senhoras e senhores, a gente pede, pelo amor de Deus, deixe essa coisa da sua câmera aberta, por favor, porque eles precisam continuar os processos de ajustes desse DNA, fazendo ali as modificações, fazendo ali os ajustes, porque as modificações já foram feitas, mas eles precisam fazer os ajustes. E disso depende a sua saúde física, depende do seu bem-estar emocional, o seu equilíbrio dos seus chakras, depende de tudo. E quando você fala assim, fechei a câmera. Opa, essa porta está fechada. Eu não entro. Né? Eu não entro. Daqui eu não passo, não posso passar. Então, é muito mais complexo, é muito mais amplo do que a gente só imaginar. Não é isso? Bom, acho que por aqui já deu por hoje, né? Porque o assunto é complexo, é longo, né? O Anderson me falou que o quanto devo me preocupar com essa mudança no DNA, ou não me preocupo, apenas sigo o processo de crescimento. Pensando em todo esse processo de geração, quando falamos aqui, para darmos mais valor à oportunidade na carne, deveríamos falar e valorizar muito mais, correto? Claro. Anderson, preocupação nenhuma. O que nós estamos trazendo aqui em nível de informação é para você entender o que está acontecendo com você. Eu imagino que você, como o meu canal, como vários outros aqui, tem tido esses sintomas que eu citei, de cansaço, de fadiga extrema, de irritabilidade sem causa, né? De insônias parciais. Você deita muito cansado, você deita com o corpo muito fatigado, você dorme logo, mas acorda logo também, né? Outra coisa, vocês chamam de mediunidade, eu chamo de sensibilidade. A sensibilidade de vocês, a mediunidade de vocês está aceleradíssima. E como que vocês sabem disso? Vocês não se lembravam dos seus sonhos. A maioria de vocês agora começou a lembrar-se dos sonhos. E ao se lembrar dos sonhos, vocês têm narrado para mim que vocês têm tido muito pesadelo. Não são pesadelos. São reminiscências, porque uma das implicações da alteração do DNA é a expansão da consciência. Ele quebra, né, a fragilidade da pineal. Ele fortalece a pineal. E quando ele fortalece a pineal, com a ajuda de vocês, com alimentação saudável,
com pensamentos saudáveis, salutares e tudo mais, a sua glândula pineal ela está num processo inverso. Ela já foi grande, diminuiu, e agora o que, que acontece? As gerações futuras, a glândula pineal volta a crescer. Porque a sua descendência, né, ela será muito mais sensitiva, muito mais intuitiva, muito mais telepática. Ela terá muito mais percepção, né? Então, as crianças já estão nascendo médiums, vamos dizer assim. Todos são médios, mas as crianças já estão nascendo com os seus dons, né? Manifestando esses dons desde a mais tenra infância. Então, é isso que você deve entender. Você não deve se preocupar, você só está compreendendo todo esse processo que está acontecendo para você. E quando a gente fala em dar valor à vida, com esse conhecimento que você tem agora, você concorda comigo que você, daqui para frente, você vai valorizar muito mais esta oportunidade única que você está tendo de estar na cidade certa, na família certa, com o trabalho certo, com as condições financeiras certas, com a religião certa, com os amigos certos, com o grupo certo, para o seu desenvolvimento sistêmico. E quando eu falo no seu desenvolvimento sistêmico, Anderson, eu estou falando no desenvolvimento sistêmico de todos que estão à sua volta. Porque não sairás de lá enquanto não houveres pago o último ceitil. O desenvolvimento não se dá de forma individual. Ele se dá de forma grupal, eu já falei isso aqui. Ou o grupo todo se desenvolve, ou ele fica retardatário. Mas um só desenvolveu, ele fica aqui, ajudando os outros a se desenvolver.